Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de novembro de 2017. É uma quinta-feira. O nosso verbete é de número 4.297. Ele tem 7 páginas, 49 logias e 13 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é princípios cosmoéticos da especialidade cosmoeticologia. E esse verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, a professora Adriana Rocha, que é professora universitária, mestre em ciências jurídicas, doutora e pós-doutora em direito. Brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária e docente da Conscienciologia desde 96, autora dos livros Autonomia Legislativa Municipal no Direito Brasileiro e Estados, de 2001, e professor de Direito e professor reflexivo, de 2013. E ela é tenepsista desde 2008. Agora, aqui na definologia, os princípios cosmoéticos são as bases, os fundamentos das regras, dos preceitos, das normas e das paraleis, pilares holofilosóficos do corpus de conhecimento da conscienciologia, norteadores da manifestação da consciência lúcida e com autodiscernimento, interessada em movimentar-se de modo a acelerar a evolução, de acordo com a ética do cosmos, rumo ao estado de consciência livre. Agora, aqui na pensenologia, o holopensene pessoal do autodiscernimento cosmoético, o holopensene pessoal da holomaturidade. E na fatologia, os fundamentos sintéticos da conscienciologia. A soma de conhecimentos adquiridos pelo intelectual intermissivista, a filosofia pessoal para se viver. Os pilares holofilosóficos, a autoconscientização cosmoética, o impacto da vivência detalhista dos princípios cosmoéticos no dia a dia, a autoexperimentação crítica, reflexiva, teática, as contingências apresentando casuísticas autoexperimentativas, o corpus científico da conscienciologia. O entendimento cosmovisiológico do cada caso é um caso. O raciocínio complexo norteando o entendimento da vivência de rol de princípios. O embasamento da lei. A habilidade avaliativa. A verdade sempre relativa. A conduta exceção da conscienciologia. A autopesquisologia em primeiro lugar. A autoexperimentação diuturna dos pilares do paradigma consciencial. Agora, aqui na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, favorecendo as autorreflexões sobre a cosmoética pessoal. As retrocognições sadias decorrentes da holomaturidade promovida pela vivência dos princípios cosmoéticos. A autossustentabilidade energética exercida pela teática dos princípios cosmoéticos. A leitura energética explicitadora dos gaps de cosmoética. Agora, aqui na argumentologia, a gente tem uma listagem com os 75 princípios cosmoéticos. Aí, a modo de exemplo, não é isso, Adriana? E na remissiologia, nós destacamos calculismo cosmoético, holofilosofia, mega explicitação cosmoética, ortopensenidade, principiologia. E aqui na frase enfática, os princípios cosmoéticos, quando teatizados, atuam evolutivamente no íntimo do micro-universo da consciência dedicada, ininterruptamente ao percurso do pré-serenão à consciência livre. E aqui na questionologia, você admite os princípios cosmoéticos da conscienciologia? Quais dentre tais princípios adota teaticamente? E aqui na bibliografia específica, nós temos 3 fontes bibliográficas. Agora vamos aqui à nossa mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens,
professor Cláudio Monteiro, professora Elizabeth Correia e professora Zilá Padilha. A professora Elizabeth hoje aqui está presente. Vamos lá. Preceitos para leis, diretrizes, autoexemplarismo, autossustentabilidade, autocompreensão, sapiência, cognição, verpom, retilinearidade, responsabilidade, holofilosofia, coerência, depuração, neoparadigma, reflexão, detalhismo, cosmoeticologia, intraconscienciologia, autodiscernimentologia. Muito bem. Agora, professora Adriana, a gente quer ouvir você, seus bastidores, suas motivações maiores aí para a escrita do verbete, mesmo a gente sabendo que você é uma estudiosa, né, especialista aí nos estudos da cosmoética. Olá, boa tarde, Dulce, boa tarde, pessoal aqui presente, boa tarde, teletertulianos. É sempre bom voltar aqui, né, para falar sobre o resultado das pesquisas em andamento, né? Então, a primeira abordagem é essa, né? A questão aí dos princípios cosmoéticos é uma pesquisa em andamento. E cada vez que a gente dá uma aula sobre o princípio cosmoético, que a gente vai mexendo ali no rol de princípios, a gente vê que tem muita coisa para expandir. Então, assim, eu já estava até pensando, é um mega trabalho assim da Cosmoetos, né? Acho que a equipe está chegando, porque já está chegando gente interessada aí na questão dos princípios cosmoéticos, né? Porque tem muita coisa que o professor Valdo coloca nas GESCONs, a própria enciclopédia, né, tem a seção lá de principiologia, e a gente vê que é necessário fazer uma taxologia dentro da especialidade da própria cosmoética. Então, assim, o histórico pessoal, né, o meu interesse veio do direito, né, que eu sempre gostei dessa parte de estudo de princípios na área jurídica. E como a minha especialidade é direito público, né, e eu dava aula muito de direito constitucional, lá no Rio de Janeiro, já antes de vir para Foz, já estava surgindo uma corrente na área jurídica, né, que foi assim classificada, não vou entrar em detalhe, né, do juridiquês lá, mas era classificada assim como neopositivismo jurídico, e que autores de filosofia, principalmente dos Estados Unidos, eles estavam assim até certo ponto defendendo, né, trabalhando com uma linha o seguinte, que os dilemas do direito, na verdade, as grandes questões polêmicas da área jurídica que chegam no judiciário, que são dilemas, se a gente for analisar cosmoéticos, né, que vai parar lá para o juiz resolver, eles estavam defendendo, e defendem hoje, tem toda uma série de correntes de autores, que o juiz ele pode decidir, e ele deveria decidir com base nos princípios. Princípios que estavam nas constituições, que estão nas constituições, etc. Porque o que acontece no universo jurídico de um modo preponderante? As decisões elas são baseadas nas leis, né, nos atos mais assim infraconstitucionais, uma série de condições aí. E eles estavam dizendo, não, olha, existem princípios que estão na Constituição, esses princípios são baseados em valores, então tem tudo a ver com conscienciologia, com o que a gente trata aqui em relação a valor evolutivo, a princípio princípio cosmoético, princípio da conscienciologia. E os dilemas, ou seja, a decisão, ela pode ser baseada nesses princípios. Você não precisa ter uma lei. Então, vou dar um exemplo. O princípio de valorização da vida, né? O princípio da igualdade. Então, assim, aí começou uma série de debates em relação a qual princípio prevalece em face de qual princípio. E eu sempre gostei disso, né? Eu adoro, na verdade, esse assunto. E aí, cheguei em Foz, em 2004, vamos lá conversar com o professor Valdo, né? Oi, professor Valdo, chegamos aqui e tal. E blá, 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 aquelas conversas meio assim, né? Sejam bem-vindos, né? Que ele fazia estendendo o tapete vermelho e tal. Aí, lá no meio da conversa, virou para mim e falou assim, olha, é importante você estudar deontologia e o que importa são os princípios. Isso em 2004. Aí sabe como é que é quando o professor Valdo falava isso para a gente, né? Você fica assim meio... O que ele quer dizer com isso? Qual que é o detalhe dessa informação?
Aí eu falei, tá, tudo bem, anotei, deontologia, né, estudo da ética, né, profissional, né, código de ética, etc. E o importante são os princípios. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Falei, não, faz sentido, eu gosto de princípios, e ficou lá, né. E aí a coisa foi caminhando, né, Dulce, né, a evolução foi indo, o trabalho foi acontecendo, e aí ele chega depois, num outro momento, e fala assim para mim, aquela história que o Rexon já contou domingo, né? Tem que criar uma EC de cosmoética e tal. Aí eu falei assim, tem que ter uma abordagem cosmoético-lógica, né? A gente precisa, é uma escola de cosmoética ali, né? Se você traduzir, né? O foco é ajudar as pessoas a trabalhar a cosmoética pessoal. Tem que ter uma vertente específica da abordagem cosmoética. O Rexon já explicou domingo, né? Que é diferente. Você tem a abordagem conscienciométrica, você tem a abordagem consciencioterápica, parapedagógica. A gente tem que ter a linha que vai diferenciar e vai fazer a convergência com relação à cosmoética. E aí, conversando, eu falei assim, princípios. Assim, aí eu não tive dúvida, porque eu já estava, né? Aí naquele momento eu já estava curiosa em relação aos princípios. Aí eu ficava debatendo com o Rexon. Não foram debates muito... como é que é? Uniformes, né? Aí eu tive que começar a usar... Porque é interessante que eu comecei a usar os argumentos para ver se eu conseguia fazer ele entender o detalhe. Na verdade, assim, o macro, né? Conseguir entender da questão da abordagem dos princípios cosmoéticos. Mas o detalhe dos princípios cosmoéticos, para ele ajudar também a traduzir isso, é a tal da transposição didática, né? em metodologia para a pedagogia em sala de aula, né? Que aí doutor é a praia dele, né? Dele. E é interessante. Conteúdo ensinável, né? Transformar em conteúdo ensinável, né? Isso, transformar em conteúdo ensinável. Porque na cabeça de quem é da área jurídica, que trabalha com isso, é fácil, né? Mais ou menos o raciocínio. A Karina está ali, eu acho que né? A gente consegue raciocinar porque já está acostumado. E eu achava que era fácil para os outros entenderem também. E ele falava, não, gente, isso aí é muito complexo. Não é nada fácil, nossa. E aí ele começou a ajudar na parte aí da transposição didática, transformar em conteúdo ensinável, né? E aí a gente começou a fazer aí a categorização. Por isso que foi legal você lembrar aí no início que é exemplo, é rol exemplificativo. Então, esse 75 está no começo e é andamento, né? São neoverbônicos. Claro. Agora, Adriana, eu considero assim muito importante a gente ter um verbete como esse seu, para a gente poder discutir, primeiro, que preenche uma lacuna da enciclopédia, e segundo, claro, que é um tema importantíssimo para a gente debater e tentar compreender um pouco mais, né? Essa coisa dos princípios. Princípios já é um negócio importante. Cosmoético, então, como você colocou ao longo do verbete, tem tudo a ver com a conscienciologia em si, né? Agora, tem uma pergunta que eu estou antecipando, porque, na minha opinião, ela pode esclarecer muito ao longo da tertúlia, a gente abordando logo agora. Em relação ao que você colocou lá na tributologia, e ele pede, é um teletertuliano de Ribeirão Preto, para você abordar a pirâmide estruturadora dos valores, princípios e regras. Será que você podia fazer um comentário aí? Ele perguntou a partir da frase da tributologia, né? Exatamente. A frase fala assim, só para o pessoal lembrar aí. Predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento, quanto ao autoexemplarismo cosmoético multidimensional, na construção teática da pirâmide estruturadora dos valores, princípios e regras. Eu ia imprimir a pirâmide, eu esqueci. Se eu tivesse captando você, eu teria impresso. Eu ia trazer outra. O Rex está desenhando aqui. A gente faz essa pirâmide nos cursos, principalmente no curso modular, a gente trabalha em detalhe o entendimento dessa pirâmide para ajudar o aluno a raciocinar, fazer a relação aí entre os valores, os princípios e as regras. Essa pirâmide ela é inspirada na pirâmide de Kelsen, na área jurídica.
que ele coloca uma... Peraí que ele está dando aqui um vermelhinho. Ele coloca assim... Quem é da área jurídica sabe, fala pirâmide de Kelsen já vem na cabeça, né? É uma pirâmide em que ele diz que na base, o principal, o que tem mais são as regras, as leis. Porque a gente vive em sociedade. E para viver em sociedade, no nível patológico, que é esse com os réus, pré-serenões. Com os réus, pré-serenão, né? Transmigrado, um monte de coisa. Haja lei, né? Haja lei. Serenão, evoluciólogo, que é micro minoria. A gente precisa de muita lei, né? E com lei já é difícil. Então, a pirâmide do Kelsen é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem muita lei, que é o que a Dulce falou. Aí você tem princípios que embasam essas leis e você tem os valores que embasam isso tudo. Então, em direito, é assim que a gente entende. Então, assim, as leis, elas refletem esses princípios. Os princípios, a gente vai dizer, são frases, né, genéricas. Então, na Conscienciologia, você tem lá o princípio da descrença. Então, tem sempre um nome, né, que sintetiza o conteúdo maior. Assim, princípio da descrença. Tá, mas o que é isso? Aí você tem uma frase genérica que explica. Não acredite em nada, né, nem mesmo no que você ouvir aqui, nem mesmo nessa aula, nem mesmo no verbete. Tem essas experiências e aí a gente coloca na Cosmoethos. Não adianta só experimentar, tem que refletir sobre a experiência. Então, você tem que refletir sobre a experiência do princípio, da aplicação dele e fazer um processo de auto-reeducação, de melhoria, etc. Essa é a pirâmide de Kelsen. E por trás de todo o princípio, de toda a regra, ou seja, todo ordenamento jurídico, toda lei que existe, tem valor por trás. Tem valor daquela sociedade, daquele grupo, etc. E aí a gente traz para a Conscienciologia. Por isso que veio a frase da tributologia. Acho que não vai dar para ver, né? Ele vai escrever em vermelho. A gente inverte a pirâmide, na verdade, a gente vai fazer assim, ó. Só que não assim com a regra. Legal. Entendeu? Porque, assim, qual que é o processo evolutivo que a gente está raciocinando? É a gente começar a não precisar de lei, a gente diminuir o número de leis. Então, você se trouxer para a Conscienciologia, tem lá as leis do paradireito, as leis da cosmoética, etc. Mas no processo evolutivo, o que a gente percebe? Inverte a pirâmide. Então, é você vivenciar os valores evolutivos, né, que é o que está por trás dos princípios. Esses princípios ali são os princípios evolutivos, os princípios cosmoéticos que embasam, por isso que está a definição, os princípios cosmoéticos que embasam os fundamentos das regras, né, dos preceitos, dos demais princípios, das paraleis, das leis, etc. É a gente vivenciar, então, ter muito mais princípio, aplicar e vivenciar, para a gente não precisar mais dele. Então, assim, o processo evolutivo que a gente entende... Oi? Quer comparar? Não sei, precisa comparar? Vocês não, acham? acho que não, está ótimo. E aí, assim, claro. a gente vai chegar no ponto, a hipótese, tá? Observando o professor Valdo, que era o mais evoluído, assim, próximo da gente, né, intrafisicamente, observando ele falando nas tertúlias, observando, assim, o que ele trazia de encontros dele com incógnito, serenão, etc. O que a gente observar? Eu comecei a observar na fala do professor Valdo, que ele ia falando dos princípios cosmoéticos, como assim? Olha, fui ali comer uma banana no restaurante, olhei a banana, olhei o legume, aí, porque aquilo faz bem. E aí, se você começar a observar essa coisa cotidiana que ele ia dizendo, tem um monte de princípio cosmoético por trás que ele já aplicava naturalmente, mas ele não precisava dessa listagem aqui de 75. Olha, eu vou lá no restaurante, qual o princípio que eu vou aplicar, qual o valor que está por trás. Já então, é íncito na personalidade, na autoconsciencialidade. Isso. Então, a hipótese que a gente trabalha é assim, chegando no nível do evoluciólogo, do serenão, isso aí já sai na diurese, né? Ele já foi trabalhado, já foi entendido, experimentado, refletido, reciclado, que a gente, não precisa nem falar, porque eu já sou aquilo, né? Agora, Adriana, eu acho muito interessante, adorei ouvir essa explicação da inversão da pirâmide, né? Uma inversão cosmoética, no caso, talvez. E
E eu acho que tem uma coisa bem fácil não, mas mais clara da gente perceber na prática. É quando eu gosto de falar a palavra, a Conscienciologia engole esse assunto. É que tem muita coisa no dia a dia, não é? E às vezes muito debate, até alguma abordagem jurídica, enfim, não importa, da vida em geral. E as pessoas às vezes discutindo com algum dilema, alguma abordagem, e que a hora que você coloca o paradigma consciencial, literalmente engole o assunto, encerra aquele bando de dúvida e de polêmica. E é claro que quando a gente percebe que isso acontece, é claro que por trás tem princípios cosmoéticos. Não tem como não ter, né? Aí você vê direitinho como é que... Até quando fica algum tipo... Vou dar um exemplo aqui, não sei se vocês concordam, mas às vezes, por exemplo, tem aquela célebre polêmica de penalização, de pena de morte, pode, não pode, o que você... Gente, pela cosmoética, acabou, não tem debate, tá equivocado. Vamos em frente, né? Vamos, muda a página. Então, por aí vai, né? Isso aí que você está falando é o que está lá na página 7, na patologia. 7, até você mencionou no início aí, quando você faz ali o levantamento. É o corpo científico da Conscienciologia. Pois é, muito importante, né, É bem Adriana? isso que você falou, você fez assim, é acachapante, né? Vamos dizer. Na hora que você coloca os princípios cosmoéticos, é lógico que o corpo científico da Conscienciologia é uma mega síntese dessa condição de que, se você começa realmente a aplicar os pilares do paradigma consciencial, e aí dentro, claro, está lá a cosmoética, estão os princípios, os valores, etc., tem discussão que, gente, não tem nem mais por que ficar, de repente, perdendo tempo, entre aspas, naquele assunto. A gente volta ao assunto porque as pessoas não entendem, né? Para a gente, de repente, aquilo já passou, mas para o universo ainda não. Aí tem que ajudar a recuperar a coisa, aquela situação. E você comentou a pena de morte, me fez lembrar outra vez, dedo do professor Valdo, né? Eu não sei se ele botava no frontochakra de vocês, mas no meu ele vinha com o dedo do frontochakra e falava assim, era só uma frase, aí de vez em quando aquilo fica reluzindo na minha aula memória, e uma dessas tem a ver com o que você falou da pena de morte. Ele falou assim, jamais defenda a pena de morte. Aí, recuperando com os nossos processos toda a área jurídica, né, você entende o que ele quis dizer. Se pegar a história da humanidade, né, a pena de morte, que vamos dizer, o homicídio oficializado pelo Estado, que é o maior absurdo que a gente tem no planeta, né? Você ter a possibilidade legalizada, né? Você vê, tem uma lei Vários que é totalmente... Vários países, é uma lei antiética, é ilegal, imoral, né? Nem se falar em anticosmoética ainda, porque só do básico ela já é. E o planeta ainda é imerso nesse holopensene, né? Então é bem interessante. Se você pega o pilar do paradigma consciencial, não faz sentido você aplicar, né, a penalização de provocar a dessoma de uma consciência, se a consciência é imatável e imorrível, né? Agora, Adriana, nessa linha aí, a primeira pergunta é sobre o paradoxo. Na página 8, ela pede para você expandir o paradoxo da cosmovisão simplificadora. É paradoxo mesmo, né? É interessante, porque quando você começa a vivenciar os princípios no dia a dia, a gente, para ajudar a fazer aquela transposição que o Regson comentou, no nosso nível, a gente tem que trazer para o cotidiano. Por isso que a temática que a gente colocou esse ano é a cosmoética vivenciada no dia a dia, que é o verbete do professor Regson, né? Porque senão a gente fica expandindo, porque a gente, teoricamente, entende a escala evolutiva, entende como, assim, por hipótese, né, se não teve experiência ainda, que tem lógica a cosmoética da consciência livre, do serenão, né, do desperto. Então, você vai expandindo o entendimento, que ele tem uma lógica. Só que, como é que eu vou transpor isso para a minha experiência, na minha realidade hoje de pré-serenona, né? Almejando uma desperticidade, nós no dia a dia. Então, a gente tem que ter esse paradoxo de entender teoricamente, ter essa cosmovisão,
e transpor para a minha experiência no dia a dia, como é que eu vou vivenciar isso no meu dia a dia, esses princípios cosmoéticos, de uma maneira simples. Então, vou traduzir de novo o que a gente fala. Vou almoçar no restaurante, aí vou colocar a comida no prato. Aí lembra do professor Valdo falando, a inteligência evolutiva está em todo lugar, né? Na hora que você vai formar seu prato no restaurante, está a inteligência evolutiva ali. Por trás está o princípio, aí tem um princípio ali do Soma que fala a cosmoética, frase do professor Valdo, né? A cosmoética começa pelo Soma e se estende aos demais veículos. Se você aplicar só esse princípio, gente, 1 ano, só ele, eu acho que vai dar um upgrade na gente, assim, enorme. Quando você começa a interpretar esse princípio, a gente começa a ter mais cosmovisão. Aí a gente começa a entender, bom, se a gente ressoma, nós temos 4 veículos, se começa pelo soma, se a gente precisa viver nessa dimensão, tem que cuidar do veículo mais, né, rudimentar. Eu cuidando dele, tem interrelações com os outros veículos, com o energossoma. Aí você começa a expandir, a cosmovisão começando, né, a se ampliar. E aí tem a projetabilidade. Como é que vai ter repercussão do alimento que eu coloco no soma, com a minha saída do corpo, com o sono, com o repouso, né? Aí tem o princípio do repouso eficaz. E aí isso vai repercutir no meu processo de memória. Aí tem o princípio da mental somática. Olha só, na hora que a gente começa a vivenciar, um princípio, ele tem ramificações, sei lá, 10, 20. Aí eu suponho que na aula ou memória lá, no raciocínio do professor Valdo, uma ação, sei lá, devia ter 200, 300. É uma hipótese que, como ele vem trabalhando aquilo há várias seriexes, aquilo já está tão inerte nele, que na hora que ele tem a conduta ali, ele já raciocina, né, com a assistência que ele vai fazer numa dimensão mais tarde, com o reencontro. Então, assim, é muito complexo essa experimentação e o entendimento desse princípio no dia a dia, porque precisa dessa cosmovisão, porque senão não é cosmoética, né? A gente está fazendo uma vivência de ética ou princípio intrafísico, mas, ao mesmo tempo, a gente entender esse detalhamento, a gente precisa simplificar no nosso dia a dia, senão dá nó na cabeça. Aí, lá nos cursos da Cosmoética, é interessante, porque dependendo do perfil do aluno, se o aluno está mais acostumado, ele já consegue fazer um mapa, né, assim, de 10 valores, 20 princípios e várias condutas no dia a dia. Se a pessoa está começando a raciocinar, ela fala assim, não, calma aí, eu não estou dando conta, eu vou fazer porque já está me dando um trabalho, e aí a pessoa escolhe um valor, um princípio, então ela simplifica para ela começar a vivenciar aquilo, para depois ela começar a entender a partir de um só, a cosmovisão que está envolvida naquele único princípio. Entendeu? Então, olha, é um vício. Assim, na minha realidade, é um vício gostoso, sabe? É um hábito, que é o que a gente trabalha lá no curso modular. Essa metodologia para a gente começar a criar o hábito de, no dia a dia, didaticamente, porque o negócio é para ser didático, para a gente começar a raciocinar, para ter sinapses, né? O negócio é da sinapse. A gente, no dia a dia, ter sinapse para começar a observar situações que chegam de dilema e de problemas para a gente resolver, que a gente vai sair sozinho dele. Porque a gente vai vir, princípio A, B, C, D. O é aquilo que você falou. Princípio 1, só com esse aqui já resolvi, chega. Não tem mais dilema. Adriana, eu estou rindo aqui, me ocorreu agora, que hoje eu passei por um dilema horrível, sabe? Hoje de manhã. Lá em casa eu moro numa chácara e tem muito bichinho, né? E tinha um bichinho daquele, eu chamo de emboá, tipo milípede, né? O professor Valdo comentava a beça, né? E ele estava passeando, eu não vi. Eu passei e dei aquela esmagada, foi horrível. Quando eu olhei, nossa, me deu aquele mal-estar, falei, nossa. E ele estava se mexendo todo, mas semi-esmagado. Aí eu parei e pensei, economia de males. Matei ele. E depois eu fiquei pensando, será que tinha alguma outra coisa melhor para eu fazer?
Mas é bem dentro disso que você está falando, porque eu só usei um, que foi o que me ocorreu. Eu falei, não, acho que ele está sofrendo muito, eu vou fazer economia de males. Mas é bem dentro disso que você está falando. Puxa, eu devia ter, tendo uma cosmovisão maior, poderia ter tido outros que eu fiquei pensando, puxa, será que ele tem algum tipo de regeneração que ele poderia sobreviver? Aí eu fiquei pensando, falei, ai, nossa. Mas no nível da cognição da gente, que não sabe, a economia de imagem. É bem isso aí. Eu passei por uma situação semelhante no curso. A gente estava no meio do modular, eu também, mesma coisa. Passei e pisei. Eu falei, gente, acabei de falar no princípio de valor de respeito, né, os processos evolutivos, etc. E aí veio o raciocínio. No caso lá, eu fiz igual você. Falei, não. Estava mexendo, está sofrendo, né? Tem que acabar de encerrar o assunto, né? Economia de imagem. Mas aí o legal é o processo que a gente fica raciocinando depois, que é a reflexão sobre a ação. Eu saí esbaforida lá do curso, no meu caso, né? No curso, baixou a lucidez, por isso que tem o tal do autodiscernimento e da lucidez, né? Baixou ali naquele momento, eu tenho que ficar mais atenta aos detalhes, que é para não precisar me encontrar numa situação dessa, né? Aí eu falei, tá, mas na segunda vez eu já vou prestar mais atenção. Aí os voluntários até brincam, olha, você quase, hein? Estava esperta. Eu falei, não, estamos espertas aí agora. Tem lugar que tem muito, né? Aqui em Foz, então é direto. Tem que cuidar. Vamos lá, então. Depois se pergunta. Vai, Maria Luísa. Adriana, parabéns aí pelo verbete. É um tema, como a Dulce falou, importante, é muito rico e vai nos ajudar muito. Obrigadão. A minha pergunta é na página 7, na segunda linha. São 3 perguntas. A primeira é a soma de conhecimentos adquiridos pelo intelectual intermissivista. Você vai... Na segunda linha é. Não, que eu achei que você ia perguntar as 3 de uma vez. Não. Estou acostumada com banca de doutorado, que o cara faz 20, aí você vai anotando. Mas vamos lá. A soma de conhecimentos adquiridos pelo intelectual intermissivista. É que eu começo a observar. Primeira coisa, quando você vai estudar os princípios, ou que você chega na aula, ou que você numa aula de conscienciologia, né, o que for, é você admitir que é intermissivista. Aí tem o teste lá dos 700 experimentos. Isso aí já é um princípio que você está assumindo a responsabilidade evolutiva, né? O princípio, você começa a adotar o princípio da verbação, da teática, porque se o conceito, que é o corpus lá da conscienciologia, fez sentido, ou seja, a teoria fez sentido. Se a pessoa já começa a argumentar, falar, né, explicar ou perguntar para entender mais, e ela começa a replicar aquele conteúdo falando para outros, verbação. Então, se já tem esses indícios, a pessoa tem que acender a luz bem verde e falar, sou intermissivista. E aí a gente observa que tem muita dificuldade dos intermissivistas assumirem, sou intermissivista. Por isso que eu acho que o Valdo, aquela época, fez, vamos fazer uma chamada aí na televisão, né? Como é que foi a chamada lá? Campanha, lembra aquela dos intermissivistas? Chamada dos intermissivistas. Chamada dos intermissivistas. Então vamos fazer igual o Valdo. Chamada dos intermissivistas. Se você entende, se você compreendeu o assunto, admite que é intermissivista. Porque aí, na hora que a gente admite que é intermissivista, a gente vai recuperando e vai começando a ter a associação de outras ideias do curso intermissivo que a gente teve, né? O aporte, né? E o rapport que a gente faz com aquele conceito da conscienciologia. Porque na hora que a gente começa a fazer isso, a gente está assumindo a responsabilidade por trás que tem alguma programação existencial. Então, para começar a conversa, né, a pessoa ela tenta fugir de assumir que ela tem conhecimento intelectual adquirido no curso intermissivo, que ajudou ela a ter parasinapses, que ela tem, né, registro holomnemônico, que ela tem que recuperar, é importante recuperar aqueles CONs, que é esse conhecimento adquirido pelo intelectual intermissivista. O intelectual isso, fez o curso, né, teve uma gama enorme de conhecimento, e precisa recuperar isso. Na hora que ele admite isso,
aí ele já começa. Vou somar, então, todos esses meus conhecimentos, aí começa a tal da cosmovisão lá. Aí ele começa a lembrar de outras seriexes, aí ele começa a ver os conhecimentos, né, intelectuais ou o conhecimento que ele teve em outra vida, que estava lá no fundo da aula memória, que é importante ele trazer para somar, para ele atualizar o conceito, ele fazer reciclagem daquele conceito para começar a aplicar em mais detalhe os princípios cosmoéticos. Então, assim, essa soma de conhecimentos é importante para que ele consiga entender mais o detalhamento de cada princípio no dia a dia. Continuando aí na fatologia, na última linha você fala autoexperimentação diuturna dos pilares do paradigma consciencial. Você já deu uma palhinha, a Dulce já comentou um pouquinho. Fala mais aí para nós, nos ajuda aí. Um dos pilares do paradigma consciencial é a multidimensionalidade, né? Multiexistencialidade. Então, assim, mas no caso específico aqui, é multidimensionalidade. Então, na hora que você começa a ter aquele conhecimento adquirido no curso intermissivo, aí vai ver, no rol lá dos princípios, a gente dividiu lá pelos veículos. Então, a pessoa, quando começar a ler, vai observar que tem princípios ligados ao energossoma e ao psicossoma. Vamos dizer, que é a grande massa de projetabilidade que a gente tem aqui para intermissivista e tal, né? Uma projeção de metal soma puro, né? E tal, vamos dizer que é mais raro na grande massa, né? Então, a pessoa ela começa a entender o paradigma consciencial, ela já tem que pensar, poxa, existe projeção. Então, se existem os princípios ligados ao soma, ao psicossoma, é importante eu pensar no meu dia a dia como é que eu estou fazendo a minha rotina diária de modo que eu consiga facilitar uma projeção, para eu poder fazer assistência extrafísica. Aí, voltando para o professor Valdo, era aquela fala que ele dizia, eu sou organizada, eu tenho meus horários, quando dá a hora eu vou lá, né, faço o meu descanso. Então, por trás estava lá o princípio dele da mega fraternidade, o princípio do altruísmo, da assistência, de que ele usava o paradigma consciencial, porque ele sabia que ele estava ressomado, porque para assistência multidimensional, ele precisava cuidar do soma e precisava atender os amparadores. Então, ele saía do corpo e ia lá atender. Então, é assim, você experimentar de dia, né, acordado, com os 4 veículos juntos, e de noite, na hora que fosse projetar, também o paradigma consciencial. E nesse caso aqui, eu tive uma experiência interessante no meio da maratona dos princípios que a gente estava fazendo, e que aquilo estava tão no meu raciocínio, ficar pensando sobre os princípios e observar, aí eu tive uma projeção, aí foi interessante que tinha projeção, tinha um amparador, eu não me lembro o detalhe agora, mas tinha um processo de assistência, e na hora eu lembrei do princípio. Aí eu falei, quando eu voltei para o corpo, eu falei, que bom, quer dizer que o negócio então está começando a ficar fixando na memória. Porque era como se tivesse sido o rapó para eu ficar um pouco mais lúcida ali e fazer um processo de encapsulamento, alguma coisa. Eu falei, oba, quer dizer que o negócio está começando a ficar realmente ali na aula memória. Agora, na parafatologia, na mesma página 7, na 7ª linha, você fala autossustentabilidade. Hoje não dá, energética, exercida pela teática dos princípios cosmoéticos. É mais ou menos essa linha aí que eu estava falando. A gente começa a aplicar os princípios, né? Aí você vai começando a ter mais autoridade moral e autoridade consciencial. Porque, vamos lembrar, né? A gente escorrega na maionese, né? Enfia o pé na jaca. O nosso nível de coerência a gente está trabalhando, né? Então, assim, o norte que você dividir didaticamente os princípios, o norte que ele dá é isso, né? De a gente começar a observar o detalhamento aí de onde você está errando e começar a acertar, né? Arrumar o prumo. É o caso lá da minhoquinha, né? Do mosquito. Eu passei a mesma coisa em casa, né? O mosquito, a minha ignorância em relação ao mosquito. Eu falei assim, eu não sei se é mosquito da dengue, eu não estou enxergando, vou ter que matar, economia de males. Pensei na hora, economia de males, né? Aí lembrei,
Mosquito também mata, que é o megapecente trivocabular do professor Valdo. Eu falei assim, eu estou ali olhando para ele, eu queria deixar ele, eu falei, vou ter que matar. Não fiquei confortável, né? Porque eu falei assim, eu acho que podia ter uma outra atitude, fui lembrar e tal, mas naquele momento foi o que deu. Então, essa autossustentabilidade energética, ela também vem decorrente da tranquilidade, né? E da autoobservação de que você está fazendo o máximo de esforço na aplicação dos princípios, e isso vai te dando gás, né? Isso vai te dando mais energia, vai te dando mais sustentabilidade, vai saindo dos dilemas mais rápido, vai se autodesassediando. Em última análise, ó, a grande cenoura aqui que a gente fala, cenoura é o... Como é que você fala lá no Neohábito? A cenoura é a cenoura. É a meta da mudança de hábito. É o fator motivacional lá da Dulce, é a vontade, né? Que vai dar a vontade. Então, você bota a cenoura lá assim, eu quero me desassediar. Então, se eu estou entendendo que a aplicação dos princípios está me ajudando a ficar mais autodesassediada, então aquilo vai cada vez sendo mais rápida a aplicação. E isso vai dando mais ânimo, né? E vai dando mais motivação, vai dando mais energia. Aí você vai ficando com mais autossustentabilidade energética. Vamos lá? Agora, Adriana, aqui na Estrangeirismologia, na página 6, quarta linha. Como podemos realizar o nosso balanço da performance mental somática baseada nos princípios cosmoéticos? Quais as suas dicas? Como é que pode? Quem falou? Como podemos realizar o nosso balanço da performance mental somática? Isso. Esse aqui tem relação com o diário de aplicação dos princípios cosmoéticos da maratona. Eu nem sei se eu botei ele na fatologia, o diário. Mas o que acontece é assim, a gente tem um curso lá na Cosmoética, que é o princípio cosmoético-grama. São 4 aulas, cada aula é o detalhamento, a gente faz umas técnicas de aplicação do princípio ligado àquele veículo, né? E aí você tem os princípios ligados ao mental soma, por isso que está no rol lá exemplificativo. E aí no final a gente faz uma maratona, 30 dias aplicando, né? Todo mundo em grupo. E aí a gente observa que você tem que ter o diário. Você vai fazendo o registro, porque cada dia é um princípio e um veículo. E aí a pessoa vai fazendo uma categorização para ela, né, da maneira que ela entender, sobre de como está aquela aplicação no dia a dia daquele princípio. E aí ela vai, no final, vai fazendo um balanço. Ela faz o balanço do princípio ligado ao soma, ao energossoma, né, ao psicossoma, ao mental soma. Por quê? São duas formas de você entender isso aqui. A primeira é essa, que vai te dar a cosmovisão da sua aplicação naquele período. A segunda é que a própria reflexão sobre a aplicação daqueles princípios naquele período ajuda a aumentar a cognição, a rede sináptica. Você vai ter mais entendimento, né, mais correlações mental-somáticas em relação ao que o princípio significa para você. Aí você vai começar a observar, se você repete a maratona, você faz a segunda, né? Você vai ver que na segunda vez vão ter outras situações no dia a dia, no mesmo princípio, que vão aparecer outros valores para você entender, outras nuances, por isso que vem aquele paradoxo lá da cosmovisão e da singularidade, né? Ou da simplicidade. Você vai começar a observar que a repetição de aplicação do princípio, dependendo do contexto intrafísico, do contexto multidimensional, do momento que você está evolutivo, ele vai ter novos entendimentos que você não tinha percebido antes, né? Vão ter novas implicações. E isso vai aumentando essa performance também da compreensão em si da vivência daquele princípio, né? Adriana, eu tenho a impressão que não tem esse verbete, né? Qual? Cosmoético-grama. Não tem. Fica o tá convite. Na listinha. Não, já está, pode botar. Já está anotado. Né? Vou mandar semana que vem. Eu pensei nessa questão ontem, engraçado, né? Cosmoético-grama. Vamos lá. Importante, né? Importante. Você está falando aí que vocês estão trabalhando com isso. Que tem né? relação com isso. Posso? Então, Adriana, parabéns aí pelo verbete. Essa empreitada aqui é cosmoético-lógica.
E na oitava página, no metade da folha, binomiologia, terceira linha, binômio, princípio da ser-existencialidade e princípio da inalienabilidade. Inalienabilidade, exatamente, holobiográfica. Você pode aprofundar isso daí para a gente? É um barato, né? É gostoso quando a gente começa a entrar no fluxo da pesquisa, né, pessoal? O binômio do princípio da serialidade, ou seja, tem relação com o pilar do paradigma consciencial, multiexistencialidade, né? A gente começar a entender que existe no nosso processo evolutivo, a gente já viveu várias vezes, vamos viver mais vezes, né? Vamos ter períodos, né, de intermissão, que vamos continuar atuando extrafisicamente, e que a gente não, inalienabilidade, assim, a sua holobiografia é sua, não adianta você querer fugir dela. Então, é muito interessante, que eu gosto muito da pesquisa seriexológica, né, o trabalho da Consecutivos. Gosto muito, por quê? Porque eu junto o princípio seriexológico, né, com o princípio cosmoético de hoje. Então, eu junto a pesquisa retrocognitiva para eu começar a ter acesso à minha holobiografia. Lá, se eu fui aquilo no passado, eu tenho aquela holobiografia, eu preciso usar o princípio cosmoético para melhorar o que eu já recuperei, que eu vi que eu fiz de bom, de positivo, né, que ficou na FEP positivamente, que me levou para o intermissivo, e, ao mesmo tempo, né, consertar o que eu fiz de errado lá, ou o que eu acho que eu estava menos. Então, é interessante, porque na hora que você começa a encaixar, não, a hipótese da vida passada. Então, tá, o país tal, vamos supor, foi o país mais... que está mais presente aí na holobiografia. Então, o rapport com aquele continente, o rapport com aquele grupo, a hipótese de ser tal personagem. Na hora que você começa a alinhar e começa a ver assim, esse personagem está encaixando direitinho, aí você começa a ter experiência extrafísica, aí você, aqui nos cursos, as pessoas vão te dando, né, feedback de informações que vai batendo com as suas hipóteses, né? Aí você tem o duplista que chega, porque o Rex é muito engraçado, eu vou perguntar as coisas para ele. Às vezes ele fala assim, nossa, tanto tempo isso, falo para você há tanto tempo, caiu a ficha agora, né, e tal. Isso me deu uma dúvida, assim, quando você estava falando, estava pensando na lei de causa e efeito. Também. E dentro daquela pirâmide que vocês fizeram, aqui, ela estaria acima, estaria abaixo? Lei? A lei está abaixo. Porque você tem lá valores, princípios e regras. É isso que eu queria saber. Se eu penso numa lei, ela estaria onde? Ela está embaixo aqui, ó. Porque se você pegar a definição... Ela está nas regras. Ela está nas regras. É porque regra aqui é sinônimo de lei. A gente está usando tá regra. Certo. Você pode usar regra, norma, lei, pedindo vênia para os advogados presentes aqui e os teletertulianos. Para simplificar, né, a gente usa de sinônimo, lei, norma e regra. Perfeito. Então, por isso que na definição diz que os princípios, eles embasam, os princípios cosmoéticos, eles vão embasar as leis cosmoéticas, as leis do paradigma, as regras. Tá certo. E aí a lei de causa e efeito, aí no caso da holobiografia, ela está ali conectada. Então é isso, você recupera a informação, você vê, poxa, se ali eu fiz algo mais positivo, eu tenho que dar um upgrade, né? Sim. Então, o princípio cosmoético tem que me ajudar a acelerar. Né? Aqui na parafatologia, na página 7, praticamente no meio da parafatologia, na linha 6, você está falando ali sobre a alcova blindada expandida. O que você está querendo dizer com isso? Né? Quer dizer que você está expandindo para a sua casa, para onde? Para o cosmos, né? Para o cosmos, exatamente. Onde que... É mais ou menos isso. Porque isso tem a ver com a autossustentabilidade, né, energética que a Marilux comentou. Tem a ver com a autoexperimentação ali diuturna, né, tem a ver com essa holobiografia, porque você começa a observar, você vai ficando mais autodesassediado. Certo.
Aí você vai dando mais sustentabilidade energética, você vai observando, né, que tem que ter o reequilíbrio energossomático, e aí isso faz um processo de assistência. Então, na hora que você está fazendo assistência, você já está aplicando o princípio do altruísmo, o princípio lá, né, de que aconteça o melhor para todos, né? Você vai maximizando os esforços para sair do autoassédio ou do heteroassédio que você percebeu mais rápido, né? Então, você vai juntando os princípios. Isso aí vai te dando, né, aquela sustentabilidade. E isso vai gerando alcova. E aí você vai exteriorizando e vai aumentando essa blindagem. Isso. Eu estava procurando a palavra sinonímia da alcova, a blindagem, né? Você vai fazendo isso para casa, aí vai para a instituição conscienciocêntrica, Ok. né? Você fala do corpo, etc. E uma outra questão aqui, quando eu estava pegando os seus princípios na página 10, eu olhei aqui o princípio da ousadia. Aí eu lembrei que em Portugal tinha uma frase que eles comentam muito, eles usam muito. Ele tem uma frase que é o seguinte: a sorte está ao lado dos audazes. E justamente eles têm esse espírito, né, dentro desse holopensene, a ideia do tipo, empreenda, se jogue, vá, ou seja, vá contra, desafie-se, né? Então existe isso dentro do holopensene. E aí eu estava justamente refletindo sobre, você chegou a avaliar sobre esses princípios e esses contextos nesses diversos países, estados, né, mundiais, dentro do estado mundial? Por isso que é legal, né, fazer o verbete e vir da aula, né? As pessoas vêm e dão uma ideia que você não tinha pensado, né? Aí dá mais trabalho, né? Ó, vamos fazer juntos. Vai para lá. Não pensei, tá? Ainda não cheguei lá. Eu estou no estágio, mas é bem interessante isso aí, né? Eu acho que é um bom trabalho, hein? Vamos junto aí. Porque tem a ver com a questão dos valores culturais, né? Cada sociedade. Eu acho que vai ser muito legal, porque vai dar bem cosmovisão. rico, O que a gente faz, fazendo aí uma retrospectiva, a gente está fazendo em relação ao jeitinho. Então, em relação ao Brasil, a gente faz, né? Porque ele trabalha a questão do jeitinho, eu trabalho a questão do jeitinho brasileiro versus a flexibilidade cosmoética. Então, em relação aos valores, aos princípios do Brasil, né, da cultura, etc., a gente até está fazendo assim, não sistematicamente, como acho que deve ser, que vai ser interessante, porque a gente vai chegar na nossa holobiografia, né? Sim, exatamente. Né? Isso Isso é que é legal. A gente vai começar a ver a nossa holobiografia e vai ver a questão grupal mesmo da CCCI. Nossa, gostei, hein? Isso. Mas assim, fala aí. Agora o princípio, só para retomar Sim. o princípio da ousadia. Não, eu concordei que tem a ver. Eu estou gostando do trabalho. Estou achando que vai dar uma cosmovisão. Aquela cosmovisão vai ampliar, né? Oi, Nossa. alô. É porque tem a ver isso que você falou aí, da questão cultural lá, com esse princípio da ousadia aqui, né? Porque essa questão de você ter esse desassombro, o desassombro é a ousadia, né? Só que é uma ousadia que tem uma certa reflexão. Ela Sim. não é uma ousadia impulsiva. Não é impulsiva. Isso é que é interessante, né? Então, se você começar a aplicar isso nas diversas áreas, você vai ver que... Porque a cosmoética, ela exige reflexão, né? Uma reflexão crítica. E aí, quando você começa a fazer isso no dia a dia, ou seja, você começa a aceitar os desafios, o próprio autoenfrentamento é um desafio, né? De uma maneira Eu cosmoética. achei bem legal o teu exemplo de jogar a bola para frente e não deixar quicar aqui embaixo. E correr atrás. E correr atrás. Não, quando você fez essa metáfora, eu falei assim, cara, a gente tem que incorporar isso no dia a dia. Exatamente. É isso Você mesmo. acabou de fazer isso, você jogou a bola para a gente lá na frente, e a gente gostou, nós vamos correr atrás. Mas é assim, esse princípio da ousadia, é porque os princípios ali, a gente só colocou o nome do princípio, né? Como o caso do princípio da descrença, mas a frase mesmo dele não está no verbete, né? Aí eu convido quem está curioso a fazer os cursos, porque na frase a gente trabalha. Mas esse princípio da ousadia... São frases do professor Valdo. São frases né? do professor Valdo. Tirado lá de 700 experimentos, Isso. né? Esse 75, por isso está na bibliografia, eles é o começo do princípio da conversa, né? Não fazendo um trocadilho com a própria palavra. Mas eles foram tirados dos 700, não dos 700 todo ainda. A gente está no começo ainda do processo. Tem mais, porque vai para a enciclopédia, para o Homo sapiens, etc. Mas, assim, o princípio da ousadia, o professor Valdeir coloca que é importante a gente manter o desassombro cosmoético, ele está falando, né, cotidianamente e diuturnamente.
Então, são aquelas as situações que você, por exemplo, tem que se posicionar. E aí, às vezes, a pessoa não se posiciona cosmoeticamente, numa hora que ela precisa, porque dá um medo, né? Dá como é que é, frio na barriga, ela vai ter que, né, ter autossustentabilidade, etc. Então, se é uma pessoa que precisa se posicionar, ela precisa aprender a se posicionar, ela pode pegar esse princípio e falar, não, eu vou botar isso no dia a dia e vou começar a ter mais coragem, né? Aí a coragem de se fazer omissão superavitária quando precisa, a coragem, né, de assumir intermissivista, e aí você vai detalhando a ousadia. Agora, Adriana, aqui na fatologia, na página 7, terceira linha. Quais as principais causas do gap teático entre o ato de saber de cor e salteado o rol dos princípios cosmoéticos e não aplicá-los no dia a dia? Eu lembrei da nossa amiga ali, Maíla, que ela, de vez em quando ela brinca com a gente. Qual o pulo do gato? Porque assim, né? Qual o pulo do gato? Qual o pulo do gato para eu saber o gap aí para diminuir, né? Na verdade, é o que o Regis está falando aqui. A gente aplicar o princípio no dia a dia. Aí você vai criando novas sinapses, refletir. Antes de você agir, então, antes de sair de casa, né, para o dia a dia, ver como é que eu vou aplicar, sei lá, o princípio lá da ousadia, voltando aí para o princípio da ousadia. Hoje eu vou aplicar o princípio da ousadia em tudo que eu faço. Aí a pessoa vai fazer as ações cotidianas dela. Então, onde quer que ela for, ela tem que estar ali. É importante o desassombro cosmoético. Aí ela vai começar a ficar ligada, né, nas situações que vão surgir no dia a dia, para ela ser ousada, para ela ser corajosa. Aí ela vai ter que começar a observar os gaps dela, onde é que estão os buracos. A gente diz até também questão de pontos cegos cosmoéticos, que a gente tem, né? Até a gente chegar a ser serenão, que serenão ainda tem, mas eu acho que é menor, né? A gente tem muito ponto cego cosmoético. Então ela vai observando na conduta dela, onde é que está esse buraco, onde é que está esse gap, entre o que ela já sabe do princípio e o que ela está aplicando. E aí ela vai experimentando. Então, assim, pelo que a gente está fazendo, eu estou fazendo, assim, eu observar, aí lembrar do princípio, aí começar a entender o princípio na hora. Então, é igual quando você vai dar aula de conscienciologia, né? Que você reflete antes da aula, durante a aula e depois da aula. É a mesma coisa que o princípio. Antes de aplicar, você vai ver a conduta. Na conduta, depois. Agora, Adriana, essa coisa da causa, né, desse gap, você comentou bem antes a questão da necessidade da autorreflexão, né? E também eu não sei o que você pensa, mas a maioria de nós fez o primeiro curso intermissivo, né? É tudo novo, muitos desses princípios são novidade, né? Claro que isso vem sendo construído ao longo da série X, mas com certeza tem muita novidade em termos de qualificação, né, desses princípios. Não, o detalhamento dele, se for olhar, é muito novo para a gente, né? E aí, quando a gente começa a aplicar o princípio, a gente observa assim, tem uns que a gente faz mais fácil, que a gente guarda mais fácil, que a gente entende mais fácil. Esse a gente deve ter trabalhado mais. Tem outros que a gente dá nó na cabeça. Tem dificuldade de entender, né, alguns. É que dá a impressão que ele codificou, né, os 700 elementos, por exemplo. Ele não colocou seções explícitas de princípios. Ele começou a colocar no verbete, né, que ele começou com principiologia. Decompôs mais. Mas assim, quando a gente comentou que ia fazer um curso com ele, que era o curso de princípios aplicados ao soma, e aí foi que ele falou, não, vocês têm que expandir, que é princípios aplicados ao soma, faz um outro aplicados ao energossoma, psicossoma, mental soma. A gente não tinha nem pensado assim, princípios que você aplica ao mental soma, como é que é essa história? Então a gente está identificando, né, está decodificando o trabalho que ele deixou nos 700, nos outros livros, porque ele deixou tudo ali encriptografado. A gente tem que descobrir como é que resgatar isso dele, né? Agora, na culturologia, também, ele pergunta assim, como podemos otimizar ainda mais a cultura da transparência na CCCI, onde existem tantos intermissivistas dos mais variáveis níveis de curso intermissivo? Cultura da transparência.
É legal porque essa cultura da transparência tem relação com o princípio da Glasnost, que está lá no princípio cosmoético geral, né? O princípio da Glasnost, a gente até falava que é o princípio do descortinamento, que é para chamar a atenção assim, de abrir a cortina, né? Que é você não tapar o sol com a peneira. Então, quando a gente observa na gente que tem alguma coisa errada, é importante a gente parar, né? E ir digerindo. Tem coisa que o erro que a gente comete, né? A gente consegue consertar mais rápido, a gente consegue entender mais rápido. Tem outros que vão demorar mais um tempo, mas é importante assim, a pessoa não tapar o sol com a peneira que errou e se respeitar, né? No sentido assim, estou trabalhando, estou maximizando os esforços para mudar esse erro, mas eu estou correndo atrás, é o tal negócio, estou correndo atrás da bola para consertar. E aí a gente observa em grupo que isso acontece, né? Então, é importante, a gente fala que o princípio maior, por isso tem ali o princípio da interassistencialidade, que tem uma categoria específica, que a cosmoética, assim, o mega princípio, vamos dizer, que tem por trás um mega valor é a interassistencialidade. Então, só aí também já é outro que, se você ficar focado nesse, vai dar pano para manga para a gente detalhar, né? Então, na hora que eu estou observando o meu ato, ou o ato do outro, acende a luzinha, mega valor, mega interassistencialidade. Levando em consideração que o professor Valdo ressalta, lembrando sempre que a mais importante é a TARES, é o esclarecimento. Mas a gente não pode deixar de lembrar que existe a tarefa da consolação. E que tem o trinômio, né? Acolhimento, não é isso? Orientação, encaminhamento, etc. Então, na hora que a gente está em grupo, a gente tem que associar o princípio da Glasnost, essa cultura da transparência, com foco que é importante você ser interassistencial. E aí observar nessa interassistencialidade a pessoa que está menos doente. Aí entra o princípio do menos doente ajuda o mais doente. Olha só num caso aí já tem uma gama de princípios. E aí naquela situação específica, ela não tem a transparência. Mas a transparência não significa que eu vou ficar jogando a verdade na cara dos outros. Aí tem o princípio lá que você não pode dar alfinetada. Não, é que eu lembrei assim, você está falando em princípio, tem aquele princípio da inseparabilidade grupo kármica também, né? Que para essa coisa dos diferentes níveis evolutivos ou momentos evolutivos. Por isso que é gostoso trabalhar os princípios. Eu estou achando fantástico, né? Porque assim, a maior beneficiada, na verdade, aqui sou eu. Estou sendo extremamente egoísta. Como é que é? Altruísta, extremamente egoísta, porque assim, você tem que observar essas nuances. Então, o fato de você ter transparência não significa que você vai ficar jogando verdades para a consciência, para o assistido, que não está preparado para ouvir ainda naquele momento um esclarecimento. Você tem que observar o outro, né, e ver, olha, tá, nessa hora precisa de um acolhimento, né? Aí vão ver o tempo do acolhimento, e aí depois você vai dando tempo para ver quando é que você vai fazer o esclarecimento. É um grande desafio. Agora, lá na autopesquisa, o item 70, Adriana, ela pergunta, nossa teletertuliana de Dourados, quando você fala sobre o princípio da mega assistência, você poderia exemplificar quais tipos de assistência? É mais ou menos isso que eu falei. É mais ou menos nessa linha aí que a gente está comentando, né? O da mega assistência, a gente classifica os princípios da interassistencialidade, que é o norte, né, do nosso processo evolutivo. O professor Valdo coloca, eu acabei de falar dele, que é cosmoético priorizar os esforços pessoais na assistência universalista dos outros, lembrando que a TARES é a tarefa assistencial prioritária. É mais ou menos o que eu acabei de falar, né? Você está com esse foco do menos doente ajudar o mais doente, que é importante fazer esclarecimento, e junto você lembrar do trinômio, porque esse esclarecimento, para ter a impactoterapia, você precisa ver o momento evolutivo do assistido. Então, eu fico lembrando do professor Valdo comigo, eu vou dar um exemplo para ver se clareia. Ele fez isso comigo, esse princípio da mega assistência, na TARES e do acolhimento. Eu lembro quando eu cheguei, ele falou para mim, foi perto lá de 2004, mas em algum momento que eu cruzei com ele, ele falou assim, você está em subnível para mim. Falou e não me deu mais bola, entendeu? Ele só jogou ali. Eu falei, se você olhar, ele foi mega assistencial comigo, né? Ele falou, eu preciso ajudar essa consciência.
A hora é a hora agora de eu falar. E jogou lá, você está em subnível. Falou um negócio assim, bem baixinho. E ele observou, ela não está preparada ainda para eu continuar, né? No detalhamento. Gente, passaram-se assim, alguns momentos evolutivos. Depois eu falei, agora eu estou entendendo o detalhamento do que ele queria dizer de subnível. E aí encontrei com ele de novo numa outra situação, não tinha nada a ver, ele falou para mim assim, você é muito erudita. Aí foi, vamos supor, não tinha 5 anos, 5 anos depois ele falou lá erudito. Aí eu na hora falei para ele, professor Val, não, é porque tinha doado o livro para a holoteca e eram livros do meu pai. E aí ele falou assim, ele foi selecionar alguns, você é muito erudita. Aí eu falei para ele, não, professor Val, mas aqueles livros não eram meus, né? Eram do meu pai. Ele também não me deu bola, virou e continuou fazendo o que estava fazendo. Aí aquilo ficou, aí eu fiz o cotejo, né? Subnível erudição. Aí eu falei, estou começando a achar que ele tinha razão, que eu era erudita mesmo. Olha só. Então, aí você começa a recuperar holobiografia, tua história, etc. Assim, a erudição é você ter, né, conhecimento cultural, né, você ter informações diversas. E na hora eu tinha associado a erudição a uma coisa assim muito mais técnica, né? Falei, não, então, olha como é que ele foi mega assistencial comigo, né? Ele fez o Atares lá, depois ele fez uma espécie de acolhimento com o Tares também, porque ele jogou a bola para mim lá na estratosfera para eu acordar, né? Para assumir, porque em última análise é para assumir mais assistência, né? Mais responsabilidade, uma série de condições. E aí eu falei, olha que legal, olha o tempo que ele demorou, né, para esperar o assistido, né, estar receptivo para mais detalhamento da informação, para ele dar mais glasnost. Era mais ou menos como ele fazia na tertúlia, que a gente perguntava, professor, estou achando que eu fui fulano, né? Aí ele não dava bola, virava. Agora, Adriana, lá na ortopensatologia, a segunda, o que é empilhadeira mental somática? O que você pensou aí? Principiologia, da ortopensata do professor Valdo, né? É necessário o emprego da empilhadeira mental somática da consim lúcida para fazer a sistematização dos princípios evolutivos. É mais ou menos o perrengue que eu estou passando. Fazer a sistematização de princípios cosmoéticos. A gente tem a empilhadeira, o que ela faz? Ela vai jogando, né? Ela vai acumulando uma série de coisas, vamos dizer. Empilhadeira mental somática. Atacadista, né? Empilhadeira é uma coisa atacadista. Atacadista também. Então, é você ir juntando, né, o conhecimento que você tem, o entendimento que você está tendo do detalhamento da sistematização aí dos princípios, para ir ampliando também a sinapse. Aí isso vai ajudando mais o processo mental somático, de autodesassédio mental somático. É interessante. É um barato. Interessante que a empilhadeira é uma forma de organizar o estoque. Isso. Então ele está falando para você organizar o estoque das suas ideias, né? Dos seus conceitos. Né? E aí tem o princípio mental somático lá, relacionado, que o primeiro deles, que é da correlação sináptica, que ele diz que a gente precisa entender com muito detalhamento a qualidade e a quantidade de rede sináptica que a gente tem. Então, tem a ver com essa empilhadeira aqui também. Você vai aplicando os princípios e aí você vai vendo as associações de ideias, né? A expansão, a cosmovisão, a síntese. Isso é um autodesassédio mental somático bem legal. São muito bacanas, né? Porque quando eu li a metáfora empilhadeira, a primeira coisa que me veio foi essa expressão atacado. Não é direto, mas se você pensar em estoque, arrumar estoque, a empilhadeira em si, a máquina, é uma coisa de atacadista, não é? Eu fui pensar, puxa, por que eu lembrei já? Mas já é a questão da associação, de ideias que a metáfora permite, né? É isso. É bem bacana, bem didático, né? O acúmulo também, que ela falou, ele colocou também. Bem por bacana. isso que ele fala da sistematização, você vai acumulando. Isso. Agora, tem duas perguntas, Adriana, bem próximas. Uma, na estrangeirismologia, você fala sobre o sumário do corpus cognitivo da conscienciologia. E a outra, na fatologia, você fala dos fundamentos sintéticos da conscienciologia.
E o Tertuliano pergunta quais são eles, se você poderia clarear aí alguma coisa. O que eu entendo aqui, o sumário do corpus cognitivo da Conscienciologia, é quase que você fizesse um índice, né, das ideias da Conscienciologia, do entendimento que você tem, na verdade, em relação às ideias da Conscienciologia. E aqui, fazendo a correlação, porque o título é Princípios Cosmoéticos, né, é a gente fazer um índice pessoal, por exemplo, de compreensão dos princípios cosmoéticos, da aplicação em relação aos vários conceitos da Conscienciologia. Então, a gente pode... Na verdade, a categorização dos princípios já é um começo de um sumário, né? Então, como é que você vai aplicar aquele princípio cosmoético, por exemplo, ligados à intraconsciencialidade? Aí, a gente ainda vai abrir muito, né? Mas ou ligados ao soma. Como é que eu vou fazer um princípio só, por exemplo, né? Da cosmoética começa pelo soma, fazer essa correlação com outros conhecimentos da Conscienciologia, né? Com experimento fora do corpo, com instalação de estado vibracional, né? Com repouso eficaz. E aí você vai fazendo um índice pessoal de como é que você está relacionando. E o outro lá no final que ele falou é da fatologia, né? Dos corpos científicos. Os fundamentos sintéticos da Conscienciologia, na página 6, primeira linha. Ah, tá, o primeiro. Os fundamentos sintéticos. Tem a ver com isso que eu estou falando também, que tem a ver com os pilares do paradigma, né? Agora, Adriana, na fatologia também, na página 7, sétima linha, de baixo para cima. Pergunta de Jundiaí, sobre a transafetividade sendo trazida ao intrafísico. Você poderia comentar? Tem relação com o mega valor assistencial, né, que a gente está estabelecendo como norte para a classificação dos princípios cosmoéticos, né? Que o professor Valdo coloca lá no meio que a cosmoética ela realmente é um processo de interassistencialidade. Então, a gente usa assim, eu já uso como questionamento. Se esse meu ato está prejudicando alguém, ele não está sendo interassistencial, então já tem um furo em algum princípio. Já tem um gap cosmoético. Que é o que você falou ali no início, né? Só aí já faz a síntese e já acabou a conversa. Tem que analisar, né, qual foi o erro e consertar rápido para ser interassistencial, né? E a transafetividade tem muito a ver com a mega fraternidade. Eu suponho, tá? Porque é pela compreensão. Aí eu sou uma teórica tentando entender o processo de uma afetividade sadia para tentar entender o que o professor Valdo falava de transafetividade, né? Porque eu lembro que ele falava, ele chegou a comentar uma vez que para entender transafetividade, a gente tem que entender a afetividade para começar com o duplista, né? Ou com a duplista. Então, ele já trouxe para a nossa realidade. E aí tem os princípios ligados ao psicossoma. E tem um que ele coloca assim... tem vários, né? Mas ele coloca lá do apreço genuíno, que é você ter essa exteriorização desse processo de afetividade, que no fundo é assim, gostar de gente, né? É gostar de consciência. Eu acho que tem relação com isso. Esse gostar de consciência, ele vai se expandindo para as várias dimensões. Isso aí, quando você tem isso, né, nas dimensões evoluídas, nada detém, porque você vai fazendo, né, interassistência. E no dia a dia também, que ele vai colocando de você saber ser afetivo com o outro, de você saber gostar, né, do duplista. É mais ou menos por essa linha, né? Agora, lá na polinomiologia, na página 8... ela pede para você expandir o polinômio para direito, para política, para diplomacia e holofilosofia. Tem a ver um pouco com a pirâmide ali, né? E que o André tem relação com o André falou. Porque assim, para direito, na verdade, assim, que eu estou começando a entender, cada especialidade da Conscienciologia, se a gente for categorizar, vai ter os princípios ligados a essa especialidade. Se a gente começar a sistematizar, vai ser eu acho que é um trabalho aí para frente dos próximos, né, intermissivistas, quem quiser aumentar aí o gabedal. Mas assim, aí você tem o para-direito, você tem lá as para-leis do para-direito, você tem os princípios do para-direito, né? Aí você vai aumentar para a política, que tem o processo
né, também específico da politicologia, da parapoliticologia, que é da cidadania cósmica, né? E aí você tem a relação aí de aspectos do paradireito com a parapolítica. Então, vamos supor, a tal da jurisdição cósmica, né, que é um verbete que vai sair já já, né, tem relação à jurisdição cósmica com paradireito, com leis do paradireito, princípios do paradireito. A parapolítica, que é essa questão tem ligadas aí com continentes, planetas, grupos, né, o exercício da política intrafísica, a política extrafísica, sei lá. E a paradiplomacia entra, né, para fazer essa conjugação entre as pessoas, né, junto com a TARES, né, aí paradiplomacia especialista é a mediadora ali, que é a professora Adriana, Dulce, né? Porque a paradiplomacia não é diplomacia, né, Dulce? A paradiplomacia, assim, até onde eu entendo, tem muita coisa da diplomacia intrafísica que não é paradiplomacia. Com certeza. Porque a diplomacia fica meio em cima do muro, né? Ela não intervém... Diplomacia humana nem sempre é cosmoética. Nem sempre é cosmoética, exatamente. Geralmente não é. Geralmente não é. E a paradiplomacia, acho que tem um processo de esclarecimento, né, de TAD, de reurbanização, não é? Também ligada ali, que já é uma expansão da parapolítica, né? Você vai vendo os grupos. E a holofilosofia é sinônimo da cosmoética, especificamente. Então, aí você tem os pilares da cosmoética, que vêm dos valores cosmoéticos, dos princípios e das leis da cosmoética. Né? Tá ótimo. Alguém... Posso falar? Vamos lá? Parabéns pelo verbete. Eu queria, Adriana, que você explorasse um pouco mais aqui na estrangeirismologia, quando você fala da aplicação da urbi et urbi, do autodiscernimento crítico cosmoético. Qual é? Estrangeirismo? Isso, a segunda urbi linha. et orbi, né? Do autodiscernimento. Então, essa expressão, ela é uma expressão que vem do latim, né? E é uma expressão usada pelos romanos e quer dizer o seguinte, né? De Roma, né? Ou da cidade para o cosmos, né? Para o universo. Lá não era isso, né? Mas era para o Império Romano. De Roma para o Império Romano, né? Para Tô brincando, o mundo. Mas era mais ou menos isso na época, né? Para o mundo e tal. E hoje quer dizer, eu acho que o professor Valdo colocou, né, de propósito, essa expressão na enciclopédia, que é para fazer o rapport com nós, né, juristas, para políticos, etc., né, daquela época, mas para fixar, aí que é para fazer o upgrade, né, que é para fazer a reciclagem, que é isso que você falou. Resgate da expressão. Resgate da expressão, que é daqui, do local, né, e tal, para o universo. Né, se a gente puder colocar, né, da CCCI para o universo. Né, então, você fazer um processo de reciclagem aí. Por isso que está no autodiscernimento crítico cosmoético. Então, assim, é da intraconsciencialidade, né, para a extraconsciencialidade. Então, a gente aplicar aí o processo de saber, autodiscernimento é isso, né, saber o que está correto e errado perante o cosmos, o paradigma consciencial. Então, eu saber o que é certo e errado, com uma crítica, com uma reflexão crítica cosmoética, por isso que o norte de um dos módulos do curso que a gente tem na cosmoética é trabalhar isso, né? A reflexão crítica, a autorreflexão crítica cosmoética, para ter esse autodiscernimento qualificado, de eu saber mais o que é correto e errado perante esse fluxo cósmico, né? Então, é da minha intraconsciencialidade, do local que eu estou, né? Do grupo que eu estou, para o universo. Mais ou menos isso. A questão dessa expressão, ela foi atualizada para o Vaticano, que quando o Papa dá a bênção para a cidade e para o mundo. Tem relação. Eu olhei isso também, mas eu resolvi não dar foco nisso aí, que é para tirar eles, estou fora dessa, entendeu? Então, assim, mas é interessante, Cádio, porque eu vi, o Papa ele usa isso, né? Em certas ocasiões até de propósito. O princípio do isso não é para mim. Isso não é para mim. Então, como é princípio cosmoético, pela minha holobiografia, eu andei aí, né, por Roma, Igreja Católica, ali, Idade Média, etc., é para ficar registrado no cosmos exatamente isso. Não, a atualização é o seguinte, da reciclagem intraconsciencial, né, da aplicação dos princípios cosmoéticos conforme o paradigma consciencial, né, entendendo, sendo teática, com
perturbação para o universo. Mudou o paradigma, né? Isso aí não é para mim mais não. Esse princípio, né, descarta. Daí eu olhei por Cádio e falei, isso com certeza ele sabe, mas como está no seu verbete, de qualquer forma eu agradeço aí a resposta. Obrigado. Vamos lá? Primeiramente, parabéns pelo verbete. E eu queria saber de você se você acha que os princípios cosmoéticos aplicados por uma consciência assim, com uma má intencionalidade podem levar a fins anticosméticos? Você faz pergunta boa, né, Nicolas? É inversor. Deixa eu ver, a pergunta foi essa, né? A pessoa pega o princípio cosmoético, aplica com uma intencionalidade equivocada, e aí ele não é princípio cosmoético, né? Isso. Mas você já perguntou mais ou menos e respondendo, é isso mesmo. Porque ela vai entender, vai aplicar, vai compreender aquele princípio, mas a intenção dela já está equivocada, ela já descumpriu um dos princípios, né? O princípio lá da assistência, do esclarecimento, né? do autodiscernimento. Então, é isso aí mesmo. Já vai ser equivocado, né? É equivocado. Ela, na origem, é equivocada e provavelmente o resultado não vai ser positivo. Então, ela já vai ver que, na reflexão sobre a ação, que o princípio ele estava contaminado, né? Agora, Adriana, uma pergunta de Portugal, Braga. No item 25, o princípio da brandura cosmoética. Você poderia aprofundar? O princípio da brandura tem a ver com o que a gente está falando da transafetividade, né? É que o professor Valdo ele coloca que é cosmoético, né? O duplista, né? Ele poder oferecer carinho, afetividade, energia, né? Para o outro duplista. Então, é o começo aí da transafetividade, mas, no caso, uma afetividade, né, na técnica da dupla. Aí a gente pode expandir, lógico que ele faz essa correlação com o duplista. Mas aí você começa, mas e a brandura cosmoética com o meu colega do trabalho, né? Ou com o voluntário, né? Ou com o grupo ali de professores, sei lá, você vai expandindo essa brandura para onde você estiver, né, se manifestando, tudo mais. Agora, aqui Bom, é nossa teletertuliana de Porto Alegre e ela está perguntando sobre você colocar na antonimologia os princípios paradireitológicos como antônimo, né? Se você poderia comentar. Acho que eu Nossa desconfio amiga do quem direito é, aqui. amiga, Tudo bem aí? Porque o antônimo aqui é no sentido de que não é a mesma coisa, né? Que é diferente, apesar de convergente, é diferente. E tem relação com a resposta anterior, que a gente estava comentando, que talvez vá haver, em cada especialidade, né, o detalhamento dos seus princípios. Então, existem princípios que são do paradireito, princípios paradireitológicos, que é o próximo verbete, que já tá no forno também, né? Princípios cosmoéticos, princípios dentro da especialidade cosmoeticologia e princípios paradireitológicos dentro da especialidade paradireitologia. Vão conversar, né? Porque se a gente pensar o corpus da conscienciologia, essas separações didáticas é para a gente entender, né? Para a gente começar a aplicar, porque senão a gente não ia entender o que é conscienciologia, né? É a tal da transposição didática. Então, todas as especialidades, elas conversam, né? Porque a consciência ela vai aplicar as especialidades todas, né? Mas a gente precisa começar a separar para poder começar a entender, para depois juntar tudo de novo, né? Agora, a Adriana, ela pergunta também se não poderia incluir aí na listagem, né, dos princípios, o princípio da equanimidade, que é um verbete, né, da enciclopédia. Sim. E se você concorda, e em qual grupo você incluiria? Ou relativos ao mental soma, ou à autoincorruptibilidade? O que você acha? Eu gostei da pergunta dela. É bom que é pergunta para dar nó na cabeça, mas parece para mim que o princípio da equanimidade ela está mais para o princípio do paradireito do que o princípio da cosmoética. Entendeu?
É o que eu falei antes, está correlacionado, né? Elas se juntam, elas têm interfaces, né? Porque os princípios das outras especialidades vão ser princípios cosmoéticos no Sim. sentido que são princípios assistenciais, mas não princípios daquela especialidade especificamente, né? Porque se você pegar os princípios da conscienciologia, se a gente usar que o pilar e a holofilosofia da ciência é a cosmoética, né? A cosmoeticologia, a disciplina, todos os princípios, seja de que especialidade for, elas vão ter essa conotação no sentido de qualificação de ser uma conduta ética, né? Uma conduta correta perante o cosmos. Mas no sentido de ciência, é isso que eu quero dizer, né? De ciência, de especialidade dentro de uma ciência maior. E das subciências, talvez, no meu entendimento, está mais para a paradireitologia. Por isso, entendeu? Eu também estou concordando nesse momento evolutivo. Nesse momento evolutivo, exatamente. O que eu já andei pensando sobre esse princípio, eu li lá e tudo mais também, para mim está mais classificado lá no princípios do paradireito, né? Mas vamos conversando, né? Porque é construção conjunta. Tá ótimo. Agora, a Adriana, nossa amiga aqui de Caldas Novas, de Goiânia. Aliás, Goiás, desculpa. Também tem uma afinidade acima do normal com a cosmoethos. Porém, percebo que até mesmo na conscienciologia faltam princípios éticos. Às vezes, imagine cosmoética nas ações do dia a dia. Você poderia comentar? Você ajusta, hein, Adriana? Eu concordo, né? Como é que é, né, Dulce? Neste exato momento evolutivo, grupal, pessoal, concordo, né? Subjúdice, né? Como diz o salvo melhor juízo, né? Os conscienciólogos, porque... quem que falou isso? Ai, amiga. É isso aí, né, Pilar? Bem lembrado. Falar em princípios, temos aí um pilar. Temos o pilar, né, do princípio, que é aí em cima. Mas é exatamente isso, porque a teoria, né, o corpus científico, a teoria em si, ela é cosmoética na sua totalidade. Agora, a aplicação dela no atual estágio evolutivo, grupal, pessoal, na média, né, a gente está falando da média, ela não tem nem uma conduta ética. Aí a gente comenta muito lá na Cosmoethos, né? O Regson gosta muito de dar esse exemplo. Para a gente começar a entender como é que é a minha conduta perante o cosmos, eu tenho que ver minha conduta perante a intrafisicalidade, né? Então, assim, a cosmoética é a reflexão sobre as minhas condutas, né? No dia a dia. E aí, diuturnamente, né? Intrafisicamente e multidimensionalmente, extrafisicamente. Aí o Rex fala, tem uma plaquinha aqui, ó. Por favor, colabore. Paredes recém-pintadas, não apoie os pés. Isso é uma regra. É uma regra que representa um princípio cosmoético. Vamos chutar um aí, né? Da mega assistência. Existe uma equipe de voluntários, é todo mundo voluntário, vínculo consciencial, que tem um trabalho de contratar um serviço, pintar aqui, construir, limpar, você vai lá. A pessoa vem e põe o pé aqui, princípio foi para o beleléu, né, da mega interassistencialidade. Porque ela não está respeitando um ambiente público, aí é ética, né? Isso aqui é um ambiente público, ela não está respeitando o ambiente público. Então, não tem a ética, muito menos a cosmoética, o princípio cosmoético. Não tinha essa plaquinha. Isso aqui comprova, né? Como é que é? Contra fatos no argumento, comprova a hipótese que a gente precisa de regras e de rol de princípios para a gente melhorar. Porque se a gente tem o corpus da conscienciologia, que a ideia, a teoria, ela é cosmoética na essência, em tese, a gente não precisaria de uma regra para dizer para a gente não apoia o pé aqui, isso é básico, né? Mas a gente precisa da regra para entender o princípio. Isso é bem em cima do que ele colocou, né? É isso aí. É bem o que ela está colocando, é um exemplo assim, representativo. Falando em dia a dia, eu gostaria que você ampliasse ou fizesse um cotejo entre dois itens aqui da patologia. Na 7ª linha, o impacto da vivência detalhista dos princípios cosmoéticos no dia a dia, e depois lá na
12 ou 13, a autonomia decorrente dos princípios cosmoéticos cotidianos. Há alguma diferença ou é a mesma? Tem uma diferença para a gente entender, mas eles são convergentes, né? Porque o impacto da vivência detalhista é o que a gente veio comentando aqui, né, desde o início. A gente começa a observar as nossas condutas, né, de rotina intrafísica, mas com o princípio lá na memória adjacente para ver como é que ele está sendo usado ali no dia a dia. Então, um é esse aqui de não apoiar o pé, é estacionar. A gente vem para os campi da Conscienciologia, tem uma plaquinha lá, proibido estacionar. Aí você vê a pessoa vai lá e estaciona. Então, assim, qual é o impacto, né, no dia a dia dela de um princípio com essa conduta dela de estacionar no local proibido? Só porque não vai pagar a multa, ela vai desrespeitar a regra, no caso ali, aí ela vai ficar pensando, poxa, tem algum princípio aqui que eu desrespeitei? Né? Se bancar ali, pegar ali o da mega afetividade, né, da brandura, do gostar de gente, já não está aplicado porque ela está desrespeitando as pessoas que estão trabalhando ali em prol do convívio social, né? E aí, isso aí tem relação... Qual a outra que você falou? Que é o... Autonomia. Qual que é, Ocádio? Autonomia na 12ª linha. Autonomia... Eu não ouvi, pera. Qual que é o outro? Autonomia decorrente dos princípios... A autonomia, cosmoéticos isso. cotidianos. É o que a gente falou no início, que a gente vai aplicando os princípios. O grande benefício que a gente tem com a aplicação é o autodesassédio, primeiro, né? E aí a gente aprendendo a se desassediar, porque a gente vai aprender a desassediar o outro. Porque o que a gente observa no dia a dia? Que eu comecei a observar. O que gera uma instabilidade, uma condição assim de ansiedade ou angústia nas pessoas? É porque a gente tem os dilemas, os problemas cosmoéticos no dia a dia, que a gente não sabe o que vai resolver, né? Não sabe o que decidir, isso é o autodiscernimento, né? O que é melhor, e aquilo gera uma instabilidade. A pessoa fica em dúvida e não consegue sair da dúvida, do dilema cosmoético. Por isso que a gente tem a preceptoria lá na Cosmoéticos, que a pessoa chega com um problema interno dela, que ela não consegue resolver, a gente ajuda ela a raciocinar. A gente não dá a resposta para ela, mas ajuda ela a raciocinar com base nos princípios, na metodologia aí cosmoético-ecológica. E a gente percebe, quando a gente vai aplicando o princípio, a gente vai saindo da saia justa dessas dúvidas sozinhos. Porque a gente fala, se isso aí não está correspondendo, então a solução vai ser melhor para cá. Aí vai dando mais autonomia. Vamos lá? Terezinha, vamos acelerar para a gente ver se cumpre todas. Na página 8, em tecnologia, não sei se você falou da técnica da revisão cosmoética e a técnica da prontidão evolutiva. Se desse para te ampliar um pouquinho, por favor. Sim, a técnica da revisão cosmoética é isso. Você faz a reflexão sobre a ação. Entendeu? Então, você teve a conduta, né? A gente mostrou aqui os exemplos nossos. Você teve uma conduta boa ou uma conduta negativa, vamos dizer assim. Você revisita, né? Você olha aquela conduta com base nos princípios e aí vai analisar aquele princípio estava presente, tinha algum princípio cosmoético, não tinha, e você vai dizer, tinha. Então a conduta foi cosmoética, ok. Então estou usando a técnica da revisão, de uma revisão das condutas, né, com base aí no foco cosmoético. E a prontidão evolutiva tem muito a ver com aquela frase que uma vez... O professor Paulo repetia muito isso em tertúlia, né? Nós temos que estar sempre preparados. Aquela coisa que ele até falava, né? Nos filmes de Hollywood, o pessoal sempre fala isso, fulano não estava preparado. Então, ele dizia, a gente tem que estar sempre preparado. Então, essa técnica da prontidão evolutiva, o preparado dele é a prontidão assim, que se o princípio norteador, o valor norteador, ele é da interassistência, é uma prontidão íntima para a gente estar sempre disponível para assistência. E aí eu lembro que o professor Valdo falou, quanto mais evoluído eu for, ele falou, não, eu vou estar mais disponível ainda para assistência. E ele ficou, né? Você vê que ele, toda hora ele estava disponível. Isso aqui precisa de organização, disciplina, né? E flexibilidade, muita flexibilidade. Adriana, agora na efeitologia, você poderia ampliar o efeito das extrapolações mentais somáticas?
A gente comentou, né? Você vai revisando, vai refletindo sobre os princípios no dia a dia. Aquilo vai te dando mais associações de ideias e de implicações do que aquele significado daquele princípio tem para você naquele momento e naquela conduta, né? E isso vai dando essa expansão mental somática. Aí os amparadores, eles vão vendo que você está tendo fôlego, né? Está aguentando as reciclagens e tudo mais, e eles vão fazendo o quê? Eles vão ajudando a ter mais acesso à holomemória. E aí aquilo vai começando a ter outras conotações também, né? Grupos de outras vidas, você começa a assistir, começa a observar ou identificar, né? Holomemória mesmo, de como é que você se comportava num outro momento que precisa ser atualizado, né? Esse que é o grande barato. Porque, assim, de novo, esses princípios aqui, no nosso nível evolutivo, que eu vejo, principalmente no meu, né? Ele me deu um norte, um gás, assim, uma maneira de raciocinar e, mais importante, o tal do pulo do gato que a Maíla perguntou, assim, para mim. Eu comecei a sair das minhas saias justas, né? Algumas são mais fáceis, outras mais difíceis, mas com mais autonomia, e começou a ser mais rápido. E aí é gostoso, porque quando você vai conversar também, porque pedir ajuda para o outro ajudar a raciocinar é super gostoso também, né? Quando você fica com aquele princípio, né, na mente, aquilo ajuda também a clarear mais rápido. Então, a dinâmica evolutiva ela vai acelerando mesmo. Já pensou a gente fazer maratona de princípios na CCCI, a partir da Unicim? Agora vou lançar a bola para a Unicim, Chantal. Se todos, né, os conselhos, né, as instâncias da Unicim, que inclui todos os voluntários também, gente, um mês, olha, vamos fazer a aplicação dos princípios aí, um mês. Vai ser legal, interessante, você está falando aí, agora eu lembrei que quando eu fui fazer um artigo que eu escrevi sobre aquela pariluminismologia, no evento da Enciclosapiens, eu estava assim, nossa, como é que eu preciso dar substância para esse artigo? Ele tá fraco, na minha opinião. E veio a inspiração assim precisa. Veja os princípios que embasam a enciclopediologia, a verbetografia. Aí foi... Você vê? É bem dentro do que você está falando. Pode, vamos lá. Oi. Eu queria saber se nessas aplicações práticas que vocês estão fazendo dos princípios, seja lá na IC, seja com vocês, se vocês se depararam com um conflito de princípios. E como é que vocês fizeram para hierarquizar ou colocar valor nos princípios? É bom, né? Eu vi uma jurista perguntando, né? Porque acho que está na fatologia ou na parafatologia. Isso é a ponderação dos valores e a ponderação dos princípios. Aí é o tempo todo. Porque todos os princípios cosmoéticos, eles são cosmoéticos. Então, em tese, vamos dizer, o evoluciólogo, né, Carla? Ele quinta linha aqui. Quinta linha da fatologia, né? Você tem... O processo evolutivo é conseguir aplicar todos os princípios juntos, né? Cosmoéticos. Só que, dependendo da situação, um vai preponderar em face do outro. Não é que ele vai preponderar dependendo da assistência que você tem que fazer, né? Aí, naquela hora, você vai ter que escolher um princípio que é positivo em relação ao outro. Na hora que faz isso, essa ponderação de princípios e valores é o tal do princípio lá de economia de bens, que a gente chama que é priorização de bens. Porque é tudo ótimo. Entre duas coisas boas, você vai ter que escolher a melhor, da melhor naquela situação, né? Então, eu diria que é o tempo inteiro. Toda hora você está com essa questão. Qual o valor é o mais prioritário? Qual que é o princípio mais prioritário? É isso, cara? Não. Eu tento aprender isso também, né? Porque entram, até o que a gente já conversou muito, atenuantes e agravantes no caso. Então, você tem que escolher princípios que são bons, mas você tem que olhar atenuantes e agravantes. Mas nós ainda não temos aquela totalidade dos parafatos, então fica mais difícil, a nossa análise ela fica mais chão. Isso. Então, a nossa tendência de erro, pelo menos a minha, eu vejo ainda é grande por conta disso. Se houvesse uma lucidez cada vez maior,
talvez a tendência de acerto fosse maior, mas enfim, né? E a gente É um vai, aumentar, raciocínio. vai aumentar o acerto fazendo, né? Você Aí falou a da relação- cosmovisão, É né? isso, Da da importância. cosmovisão. É. Mas Aí você- vai ser a relação do princípios do paradireito com os princípios da cosmoética e das Isso. leis do paradireito com os da cosmoética. Não tem como vai separar, ter que né? juntar. Vai ter que juntar sim, né? Associar os dois. Agora, pergunta aqui de Maryland, Estados Unidos. Silver Spring. Também sou formada em Direito e já havia pensado em escrever sobre o assunto. Entendo que os princípios sejam o norte da bússola, o que explica por que temos determinado comportamento e tomamos certas atitudes. Um homem de princípios segue um código de condutas morais. Agora, e quanto à relação entre os princípios e a sua hermenêutica, sendo que muitas vezes podem provocar ambiguidade? Podem provocar ambiguidade? A relação entre os princípios e a sua E a hermenêutica? interpretação deles, né? Pode. É o que a Carla está comentando ali, tem a ver associação com o que a Carla falou, que é isso. A gente vai aplicando, dependendo do caso, da situação, você tem uma interpretação daquele princípio naquela situação. Aí você vai ver o resultado. O resultado deu certo, foi positivo, né, produtivo, assistencial, ali eu acertei. Aí a ponderação do princípio ou do valor naquele caso foi correto. Aí você vai para uma outra situação, você vai aplicar o mesmo princípio. Nessa outra situação, minha cosmovisão estava baixa ali, eu errei. Aí você vai comparar uma com a outra, aí vai começar a fazer o cotejamento, né? Você vai começar a ver onde é que foi que teve a falha. E aí vai tentar acertar numa próxima. Porque até o serenão erra, só que o serenão ele erra, né? Mínimo, porque menos. Então, assim, se a gente desdramatiza isso sem, né, fazer corpo mole, né, mas caminhando sempre, aí a gente vai melhorar a nossa Tem um ponto ponderação. horrível nessa questão, que eu acho que é o nosso nó górdio. Você pode ter 10 interpretações para um mesmo fato ou para um mesmo parafato. Só que o fato, vamos dizer, o parafato, já que é cosmoético, é um só. Ele é matemático. Então, esse é o ponto que o Valdo sempre fala, para direito, cosmoética é para matemática, não tem jeito. Só que chegar nesse grau de acerto é que é o desafio, eu acho, do cosmoeticólogo, do paradireitólogo e do conscienciólogo. E aí a gente só vai saber fazendo, né? Claro, Só. porque essa questão da aplicação dos princípios em si, né? Tem essa relação, né, que vocês estavam comentando aí, colocando, a questão da hierarquia dos princípios, né? Dentro da linha dos princípios, você tem hierarquia, né? Por exemplo, você tem o princípio você até colocou aqui, do antissedentarismo, né? Ok, mas você tem uma esteira no seu quarto. Você não vai fazer esteira se seu duplista está dormindo, porque tem outro princípio, que é o do heterorrespeito, alguma coisa assim, que você não vai botar um na frente do outro. Então, é realmente, eu estou falando coisa bem óbvia, Isso é né? ponderação Mas de princípios e de que valores. você, né? Que você... Mas é legal porque isso trabalha bastante a questão da lucidez e do discernimento. Porque o tempo todo você fazendo essa reflexão, você está ampliando isso. E eu tenho visto uma coisa nas nossas maratonas, que às vezes vem ideias na sua cabeça do princípio. Parece até que é um parador falou assim, não, você não entendeu, esse aqui, ó. Esse é o da vez. Entendeu? É bem legal isso. Esse é o princípio da vez. Nesse caso, o parafato está mostrando que é esse que você tem que olhar, não é o outro lá, não. Bom, agora, Adriana, aqui na enumerologia, na página 8, na primeira linha, os princípios cosmoéticos etológicos. E na segunda linha, os princípios cosmoéticos hermenêuticos. Você poderia falar sobre esses princípios, fazendo uma análise entre eles? O hermenêutico, a gente falou aí um pouco da questão, não foi? Da pergunta aqui da nossa amiga. O etológico, ele tem a ver com essa questão da gente estudar os comportamentos, né? Sociais, o comportamento do grupo. Então, você faz princípios cosmoéticos etológicos, você vai
como se você estivesse observando, né, aquele grupo social, nós aqui na CCCI, a gente faz a observação de como aquele grupo está entendendo, está aplicando os princípios, né, com base no paradigma, e aí a gente observa que tem... Porque cada consciência é uma consciência, a gente não vai entender da mesma maneira, né? Mas existem valores e nortes que vão se aproximando, vão ajudando a gente a ver o que está melhor naquela condição e etc. Então, é mais ou menos essa correlação aí. E o hermenêutico é como você interpreta, né? Como é que o grupo interpreta, a outra pessoa interpreta, dependendo da situação. E aí você vai fazendo as ponderações dele conforme a sua... cosmovisão ou monovisão, né, do caso na situação específica, é muito complexo, né? Mas o grande desafio é esse mesmo, a gente aprender a exercer isso no dia a dia e ir aplicando. E vai fazendo, e não desiste, né? O professor Valdo coloca lá, né? Não desista nunca desista, jamais desista de um bom empreendimento. Então, se a gente olhar, né, que nós somos em termos de grupo, nós somos o menos doente, né? Em tese, perante os mais doentes aí, grotescos da humanidade, vamos supor, por hipótese, né? Então, vamos lá, vamos desistir, né, de fazer a reciclagem. Ok. Pessoal, muito obrigada. Adriana, a gente agradece muito. Foi bem elucidativo, bem amplo o debate, né? A gente aguarda os próximos, tá certo? Pessoal, muito obrigada. Tertulianos, teletertulianos, equipe do Tertuliário, e vamos aqui aos nossos anúncios. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 19 perguntas enviadas online. Temos 4 convites. A Marilux com o Calepino, o Regrisson com videocosmoeticograma, a Marta com efeitos do perdão e Fernanda com síndrome do impostor. Boa tarde a todos. Mais uma vez, estou aqui para convidá-los para o Calepino. O Calepino Conscienciológico é uma atividade gratuita que acontece todo domingo na sede da OIC, no Discernimento, das 17 às 19 horas. Quem media este debate é o professor César Cordioli. O tema deste domingo agora, dia 12, é coerência. Todos estão convidados para essa interação. Obrigada, esperamos por vocês. Olá, pessoal, boa tarde. Quem está falando aqui é o professor Regrisson Alves, coordenador-geral da Cosmoetos. Nós estamos na 3ª semana da Cosmoética. E eu quero convidar vocês, que hoje à noite nós temos uma atividade, né? Nós tivemos várias atividades essa semana, e hoje nós temos à noite vídeo cosmoeticograma, que é uma atividade na qual nós mostramos um trecho de um filme, não o filme inteiro, e colocamos umas perguntas para a gente poder debater em cima de alguns aspectos da cosmoética. Então, a atividade acontece hoje à noite, lá no Cosmoeticário, né, na sede da Cosmoetos, que fica no Discernimento, de 19 às 20h30. A entrada é gratuita. Contamos com vocês lá. Tchau, tchau. Boa tarde. A CIP convida a todos para o curso Efeitos do Perdão, do professor Mário Oliveira, nos dias 25 e 26 de novembro, na sede da CIP no Polo Discernimento. O curso tem como objetivo apresentar como o perdão liberta a pessoa do passado de sofrimento, dando possibilidades de viver o presente e construindo um futuro promissor em paz consciencial. Temas que serão abordados: evolução consciencial, relações grupocármicas, entendendo o perdão, hétero-perdoador e auto-imperdoador, benefícios do perdão, repercussão do não-perdão, dificuldades em perdoar, traumas da infância no adulto, perdão versus vinganças, sentido da culpa, na busca da paz íntima, exercícios do perdão. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Olá. Nos dias 2 e 3 de dezembro, aqui no CAEC, irá acontecer o curso Síndrome do Impostor.
Esse é um curso livro de autoria da professora Adriana Cauati, que estuda esse tema há mais de 10 anos. Ela buscou uma autossuperação a partir da autocientificidade. Essa síndrome, ela visa aí tentar entender por que algumas pessoas, mesmo que com reconhecida competência pelos colegas e parentes, têm ainda dificuldades em assumir os próprios talentos, os próprios trafores pessoais. Então, quais as consequências dessa postura, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional? Então, esse curso ele vai ter algumas atividades práticas para o autodiagnóstico, e é interessante tanto para a autopesquisa, como também para os profissionais da área da psicopatologia. Então, o curso, como eu falei, começa dia 2 e 3 de dezembro, e podem ser feitas as inscrições aqui na recepção do CAEC pelo telefone 2102 1499. Obrigada. O título do verbete de amanhã é Técnica da Irreverência Tarística. A especialidade é Antidogmatologia. A verbetógrafa é a professora Malu Balona. Agradecemos a presença e a participação de todos. Uma excelente tarde. Até amanhã.